Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Apresentado por Marcos Vinícius Bilhar. Bom dia, começando aqui pela Tirol FM, mais uma edição do Espaço Empreender. Esse espaço em que a Tirol FM oferece a você, ouvinte, que está na sua casa, no seu trabalho, na manhã deste sábado, e está acompanhando a programação da Tirol FM. A gente sempre traz uma liderança, sempre traz um empresário dos mais diversos ramos do nosso município, da nossa cidade. Aquelas pessoas que fazem, de fato, a roda da economia, do social, girar em nosso município. E hoje nós estamos com um convidado que está há 22 anos como dirigente sindical, há 22 anos como presidente do Citicaut. O Citicaut que no ano que vem, em 2016, logo ali na frente, estará completando 40 anos de atividade. E a gente sabe que o ramo calçadista e outros que ele representa, ele está muito vinculado ao desenvolvimento de Teutônia, né? Eu diria muito, mas de forma bastante enfática, vinculado de forma direta ao desenvolvimento de Teutônia, especialmente do bairro Canabarro, que é um dos maiores bairros do estado do Rio Grande do Sul. Quem está conosco? Roberto Miller. Roberto, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Vinícius, bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. É uma satisfação estar aqui e falar nesse programa Empreender, que com certeza muita coisa boa nós podemos falar. Exatamente, nós já comentávamos fora do ar que vai ser uma contação de história, né? Roberto, agora 22 anos é a metade da idade do Citicaut que você está à frente, né? Quero que tu fale um pouco pra gente como começou a sua trajetória, mas antes disso, antes de passar para a trajetória profissional, quero que você fale aí da sua vida pessoal, esse perfil que a gente faz. Quero que você diga aos nossos ouvintes de onde você é natural, de que família você veio. Vinícius, eu sou nascido na linha Monia, Teutônia, interior de Teutônia, filho do Eliseu da Guerra e nos pais agricultores, a vida toda trabalharam na roça, e no ano de 69, com todas as dificuldades que o pai e a mãe tiveram quando começaram a construir a vida, eu nasci. E aí, criado na infância, dentro da própria linha Monia, depois comecei a estudar então na escola Getúlio Vargas, na época a escola ali da linha Monia comunitária. Ficamos lá então 5 anos estudando, 4 anos, depois repeti o último ano para ir um pouquinho mais forte para o Colégio Teutônia, uma vez que o Colégio Teutônia era distante lá de casa, e a gente tinha que entrar um pouquinho mais forte, porque era um colégio particular e não tinha na época qualquer outro colégio a não ser o Colégio Teutônia. Não tinha essa facilidade que tem hoje, colégios municipais, estaduais e gratuitos, né? Então ali tem uma história muito interessante. Da linha Monia até o bairro Teutônia eram 4 quilômetros, um caminho. E nós naquela época não tinha ponte em cima do arroio, e o arroio sempre, quando chovia, e chovia bastante naquela época, ele estava por cima da pinguela. E nós se cansava, né? De manhã cedo, o pai tinha que levar desenrolar a pinguela para conseguir passar por cima, e sem uma proteção, e a água batendo. E esses 4 quilômetros eles eram feitos a pé, a pé, com alguma utilidade de bota, alguma coisa, e nunca cheguei na minha vida, nunca cheguei atrasado ao colégio. E nas épocas de frio, aquela geada batendo e tudo, né, e usando a famosa Congo, Quixote, que era o sapato que se tinha na época. Então, assim, é uma lembrança muito interessante que a gente tem, essa dificuldade que a gente tinha. E uma vez por semana a gente tinha aula na parte da tarde, e eu ia para casa na hora do meio-dia e voltava depois de novo, né? Exatamente. Por quê? Porque para economizar, até porque os valores eram bem curtos, né? Então a gente ia para casa. Então naquele dia a gente fazia 20 quilômetros de caminhada. E chegando ao Colégio Teutônia, e muitas vezes nós se surpreendia onde os internatos, o que estavam lá no internato, ele chegava atrasado. E eu nunca cheguei atrasado, né? E são professores que a gente nunca esquece, professor Schlabitz, que naquela época sempre dava força pra gente, entendia a situação da gente, né? E às vezes a gente estava com as roupas molhadas. E depois, então, no Colégio Teutônia, a gente começou, então,
a juventude da Linha Harmonia, onde eu participei por muitos e muitos anos de presidente, de secretário, mas muitos anos presidentes. E nós fizemos várias coisas bonitas na juventude da Linha Harmonia. Nós tínhamos um grupo de 43, chegamos até 43, e nas reuniões que nós tínhamos em sextas-feiras de noite, junto com o pastor, sempre nós juntávamos perto de todo mundo, em torno de 38, 37 pessoas que juntávamos. E nós fazíamos várias promoções, nós fazíamos bailes da juventude, Escola da Rainha, e naquela oportunidade eu organizei várias viagens. Por exemplo, nós fomos no Beto Carreiro, nós fomos para o Paraná, lá vendo aquela em Curitiba, nós fomos em Foz do Iguaçu, em Itapu, nós fomos na praia. Então, tudo com promoções que a juventude fazia. Isso, Roberto, desculpa me interromper, mas eu também fui criado no movimento de juventude, você na igreja luterana, né? Eu fui na igreja católica. Se perder um pouco desse espírito comunitário, você lá da Linha Harmonia, depois sai para o dirigente sindical da importância do Scout. Isso, você tem filhos pequenos ainda, garotos, né? Mas se perdeu um pouco, ou lá na Linha Harmonia tem essa continuidade ainda, Roberto? Não, se perdeu bastante. Inclusive o grupo de juventude está desativado hoje, né? Então, uma coisa bonita que a gente tinha naquela época, se casava mais, né? Hoje quase ninguém mais se casa, né? E era tradição. O grupo da juventude evangélica, ele servia a janta. Ele fazia todo o serviço interno, servia na mesa a janta, bebida e tudo, né? E além disso, a gente sempre reunia um valor e dava um presente para a juventude. Então, são coisas bonitas. E depois disso, eu estava muitos e muitos anos na Sociedade da Linha Harmonia, de presidente, de secretário, muitos e muitos anos. Depois no Fluminense da Linha Harmonia, também vários anos, desde a época do Campo Velho, a gente ia de manhã às 10 horas da manhã para lá, se não antes, até às 10 da noite. A gente tinha lá. Então, aquele público extraordinário naquelas épocas, clássicos, quanto o Palmeirinho, quanto o Gaúcho, quanto o Esperança, quanto o Canambarense, quanto o Fluminense da Schmidt, quanto o Flamengo, 1.000 pessoas era normal. E nós chegávamos a 2, 3 mil pessoas, e naquela final memorável que a gente tinha no Campo Velho, quanto o Canambarense lá. Então, como era bonito aquilo ali. Então, eu participei de várias diretorias, né, dentro da Linha Harmonia. Às vezes até brincavam comigo, o Roberto só não estava na UASE ainda, né? Então, nós outros a gente sempre participava. E foi uma experiência muito gratificante a nível de juventude, a nível regional. A gente participava, a gente tinha uma equipe junto com Klaus Schreier, com outros, né? Então, a gente aprendeu muito com isso. A gente aprendeu a valorizar isso. E hoje, infelizmente, o celular, essas oportunidades, ela tiraram muitas coisas. Então, essa comunicação direta que você tinha naquela época se perdeu bastante. Muito bem. Falando dessa trajetória pessoal, que é riquíssima, diga-se de passagem, né? Como surge a questão do Scout? Você provavelmente veio para trabalhar. Como se dá esse início de trajetória lá 22 anos atrás, Roberto? Bom, essa é outra trajetória muito interessante. No ano, então, passado o período de ansiedade, se vai ou não vai no quartel, que eu nunca queria ir, então a gente não precisou ir, né? E acabei fazendo ficha na Paquetá, né, para começar a trabalhar, uma vez que tinha que ter algum recurso financeiro para me sustentar, que o pai não podia sustentar todos nós no colégio particular, mas fez isso até o primeiro grau. E em final de 1985, fiz ficha na Paquetá, e já no dia 20 de janeiro de 86 comecei a trabalhar na Paquetá. A primeira turma que se deslocou ao prédio hoje da Paquetá, e que o prédio estava em construção. E começamos a trabalhar na Paquetá. Isso foi no ano de 96. 86, melhor. Então, trabalhamos lá até no ano de 90, no final de 90, no início de 91, eu tive um convite para ingressar na chapa, na época, da diretoria do sindicato. E aí eu fui quinto suplente daquela diretoria, né? Foi o Ciclário Alban que me convidou na época, né? E teve a eleição, então, e o mandato a partir de 91 até 94.
E aí aconteceu um fato bem interessante, né? O sindicato tinha base ainda naquela época em Bom Retiro do Sul, uma sede muito bonita, sindicato muito bonito, e o presidente da época era Mário Laí de Souza, ele era de Bom Retiro do Sul. E aí nós tínhamos naquela época, foi feita aquela famosa cooperativa de consumo, Cosical, e que passou por um problema de administração muito lamentável e que chegou a um ponto de que se tornou insustentável e criou vários problemas lá no prédio onde nós temos o sindicato hoje. E o presidente da época era de Bom Retiro do Sul, do sindicato, só que o presidente da cooperativa era de Teutônia. E acharam melhor em Bom Retiro fundar o sindicato local de Bom Retiro do Sul. Bom, qual foi o resultado daquilo ali? O presidente era de Bom Retiro do Sul, obviamente que ele fundou o sindicato em Bom Retiro do Sul. O primeiro vice-presidente era de Bom Retiro do Sul, acabou não assumindo. E o segundo vice-presidente era o presidente da Cosical, que acabou, então, já que estão todos os problemas, ele acabou não assumindo, porque já estava com dificuldade na cooperativa. O primeiro suplente e o segundo suplente era de Bom Retiro do Sul. O terceiro suplente era uma senhora, né, que estava em maternidade. E o quarto suplente era o Roberto Miller, que da noite para o dia, acabou sendo o presidente do sindicato. Bom, sabe que isso é tradicional nos clubes de futebol, né? Quando o dirigente tenta um treinador, daí eles vêm, não, eu era a terceira opção, eu era a quinta opção. Tenho certeza que isso nunca te incomodou, até porque são 22 anos, né? É aí que surge o seu momento dentro do Sindicato, Roberto? Exatamente. Então, o que aconteceu? Final de setembro de 93, aconteceu isso, e eu assumi, e tive várias pessoas que me assessoraram, que me sugeriram muitas coisas, e eu segui isso, porque a gente não tinha nenhuma experiência, e pelo contrário, experiência zero. E aí, de posse da presidente do sindicato, que não caía a ficha, mas nós tínhamos que fazer o dissídio já, que nossa data base é novembro, nós estávamos na porta de fazer o dissídio. Bom, passado o dissídio, nós se deparamos, o sindicato não tinha dinheiro, o sindicato tinha dívidas, inclusive, com problemas de administração que houveram, e já chegamos final do ano, já chegamos em janeiro, nós estávamos de posse do final do mandato, que o mandato vai até final de março, nós tínhamos que fazer a eleição do sindicato. E ninguém se propunha a ser, porque o sindicato estava com uma dificuldade enorme, com vários problemas para resolver, e eu nunca me esqueço disso. Tínhamos vários nomes para compor a diretoria, só que em nenhum momento eu acreditava que eu seria o presidente, que eu ia continuar sendo presidente. Mas como não tinha outro, então, Roberto, vai ter que ser tu mesmo. Bom, foi ali que oficialmente, então, em 1º de abril de 94, eu assumi um mandato cheio de 3 anos e começamos a fazer várias mudanças, começamos a fazer alterações, começamos a fazer mais convênios, com os pés no chão, questão de arrecadação e só Teutônia. Hoje o sindicato é mais abrangente, né? Mas naquela época trabalhava só com calçado ou também no vestuário, enfim, Roberto, como era nesse momento? Não, era só calçado, né? E o vestuário estava desamparado. Eu sei que a Magia Malhas foi uma que sempre insistiu para nós pegar também o vestuário, uma vez que a arrecadação, qualquer coisa, ia a Porto Alegre. Então foi ali também uma coisa que a gente fez a incorporação do vestuário. Hoje nós temos inclusive 2 dissídios, né? Do calçado e do vestuário. E aí foi que começou. Então várias mudanças aconteceram, nós começamos ali, foi aquele prédio que foi construído, depois salão de festas, quiosque, o prédio velho ainda existia. Então a gente começou a fazer várias mudanças a partir dali. Então, passado tantos e tantos anos, tantos colegas de editoria que já passaram conosco, já foram, só que o Roberto continua sendo o presidente, mesmo com tantos outros que já passaram, né? E são realmente vários anos que se passaram, o tempo passa, né? E eu digo o seguinte, eu não tenho nenhum receio de dizer, nenhuma vergonha de dizer, o Roberto já está muito tempo lá, porque se eu olho para trás, do jeito que nós pegamos o sindicato naquela época, era o FIR, o sindicato tinha 10 mil o FIR de dívida, dinheiro emprestado, né? Com tudo que nós fizemos, com todo o patrimônio que nós adquirimos, com os convênios que nós temos hoje, pelo que nós fizemos para o calçado em Teutônia, para a permanência do calçado em Teutônia, eu não tenho vergonha, porque nós fizemos muita coisa boa, né? Então o Roberto sempre trabalhou honestamente em favor do sindicato.
E isso se percebe, afinal de contas, o reconhecimento é público e notório, como a gente fala, né? Mas, Roberto, fale um pouco da força do calçado para Canabarro, lá em 86, lá no início dos anos 90. Como era Teutônia? Como era Canabarro, especificamente? Acho que o berço do sindicato e do Citicaut, onde permanece no bairro Canabarro hoje, mas penso eu que lá na metade dos anos 80, início dos anos 90, essa efervescência do calçado com grandes fábricas como Reifer, como Blip, era muito forte. Era mais forte que hoje, Roberto? Sim, o calçado ele é regional. Nós tivemos várias fábricas no Vale do Taquari e lá atrás, quando surgiu o sindicato em 76, o sindicato abrangia todo o Vale do Taquari, né? Era do Meio, Santa Clara, Bom Retiro, Estrela, Lajado, esses municípios depois que se emanciparam, Colinas e tudo. Então era tudo nosso sindicato. Então nós tínhamos fábricas muito fortes naquela época. E o próprio sindicato também então foi enfraquecendo em parte porque outros se emanciparam, foram criando seus sindicatos, mas o calçado aqui com Augustin na época e depois surgindo Reifer, né? E depois surgiu Paquetá, surgiu Blip, ele continuou sendo forte em Teutônia. Só que lógico, ele perdeu um pouquinho a abrangência regional, né? Enquanto que outros sindicatos pegaram essa base. Mas o sindicato, o calçado em Teutônia, ele tem uma história muito bonita, apesar de que várias fábricas desapareceram, outras surgiram. E isto, eu sempre digo o seguinte, a qualificação profissional que mais de 20 anos nós começamos a introduzir, praticamente com o começo do nosso mandato, nós temos muito a ver com esse crescimento do calçado, com essa permanência do calçado. Porque na época nós fomos chamados de que isso era uma obrigação dos patrões fazer essa qualificação profissional. Só que nós começamos, eu sei que nós tínhamos uma central que nós estávamos simpática, enquanto algumas centrais falaram que isso não era coisa de sindicato fazer, e nós fizemos. E hoje o crescimento do calçado, das malharias principalmente, com curso de costura, quantas malharias pequenas surgiram, e quantos ateliês pequenos de costura surgiram. Isso se deve muito àquelas mais de 1.000 costureiras que nós já formamos, porque depois que você forma a costureira, além de você ensinar várias coisas do cotidiano, do dia a dia do trabalho, você ensina a profissão para ela. E aquela senhora desempregada que procura alguma coisa, ela tendo curso de costura, raríssimas exceções, ela não consegue emprego. Ela sempre consegue emprego porque ela já tem uma qualificação. E aí depois, quando o Reifer fechou, nós novamente achávamos que nós estávamos no fundo do poço, né? E numa audiência pública na Câmara de Vereadores, a antiga Câmara de Vereadores lá na Prefeitura, né, eu não me lembro mais quem era que falou, e uma pessoa falou para mim: Roberto, mas vocês do sindicato, vocês têm que esquecer o calçado em Teutônia. O calçado em Teutônia, ele já era, ele nunca mais vai ser calçado em Teutônia. E aí eu perguntei para os vereadores naquela época: você vereador e você vereadora, você vai parar de usar sapato? Aí todo mundo se olhou um para o outro: não. Então tá, se vocês não vão parar de usar sapato, em algum lugar do mundo eles vão fabricar sapato. E nós vamos lutar, enquanto que eu estiver no sindicato, nós vamos lutar para que seja em Teutônia. E foi ali que surgiu de novo então a compra pela Piccadilly, depois então surgiu a questão da Beira Rio, a Paquetá já entrou na outra fase, então, e aí nós fomentamos com essas fábricas vários ateliês que surgiram. Isso foi mais um período, né, Roberto? Sabe que a gente sempre comenta, quando a gente fala do setor calçadista, se fala de um setor que oscila, né? Momentos bons e momentos ruins. Isso foi lá no início dos anos 2000, né? No início desse século, quando teve essa crise, que vieram essas duas e mais outros ateliês aqui para Teutônia. Agora, como manter, Roberto, 22 anos, um sindicato atuante, mesmo com todas essas variações de mercado, de trabalho? Tu já falavas aqui da profissão, nessas pessoas que se formam no sindicato, elas começam a ter uma profissão de fato, elas têm, eu sou costureira, enfim. Como manter um sindicato unido, um sindicato forte, com todas essas oscilações, com todas essas intempéries que, vez ou outra, ano sim, ano não, esse setor se movimenta aqui em Teutônia como no Brasil como um todo? Vinícius, nós sempre fomos muito humildes. A gente respeita cada trabalhador,
que quando ele tem um problema, para mim pode ser um problema pequeno, mas para ele é um grande problema, né? E nós temos que sempre entender de que ele quer essa solução, ele precisa dessa solução, assim como às vezes quando tem falência, quando tem algum valor para receber. Se daqui a pouco ele recebesse esses 4, 5, 3 mil reais, para ele resolve muitos problemas, né? Então o sindicato sempre é parceiro, o sindicato sempre vai ao encontro, o sindicato sempre é humilde. Eu sempre digo o seguinte, não precisava ter sindicato, se nenhuma fábrica cometesse injustiça, nós não precisávamos ter sindicato. Se nenhum cidadão do mundo fosse mal intencionado, não precisava ter polícia. Então o sindicato é justamente isso. E quando há uma tranquilidade, quando as pessoas não reclamam ao sindicato, é porque a coisa está boa. As empresas são corretas, são coerentes, mas isso nunca acontece. Sempre temos injustiças. E o sindicato sempre tende a buscar o equilíbrio disso. Porque eu não me canso em dizer, se alguém está vindo lá e está errado, eu digo para ele, você está errado, não é assim que funcionam as coisas. E nós sempre orientamos ele buscando para que ele tenha o menor prejuízo possível. Quando ele quer pedir as contas, qual é o melhor dia para pedir as contas? Qual é o melhor dia para fazer uma coisa assim? Então a gente sempre está ao lado desse trabalhador. Agora nós estamos em época de final do ano, né? Nós estamos indo nas pequenas empresas, nós estamos ao final do expediente, estamos fazendo um pequeno coquetel, né? Entregando um brindezinho para os associados. Então o sindicato vai ao encontro da empresa, do trabalhador na empresa. Não precisamos fazer com que ele venha para cá. Inclusive a base de Paverama cresceu muito, né? E quando o sindicato assumiu o município de Paverama, após muitos desencontros, muito tempo que a gente levou para estender a base lá do sindicato, você não acredita do que nós encontramos em Paverama. Muitas situações, hoje nós temos ainda situações bastante complexas que você não imagina que aconteça mais hoje, mas acontecem. Então, eu sempre digo o seguinte, você não esconde alguma coisa do sindicato, que o sindicato vai ficar sabendo. Sim. Alguém vai falar. Então, são basicamente isso que a gente faz. E os convênios, né? O sindicato tem vários convênios, o sindicato faz por merecer, o sindicato não ilude o trabalhador com um convênio maravilhoso, mirabolante, né? E o sindicato realmente participa, o sindicato paga uma parte do convênio, enquanto que outros convênios que a gente escuta, eles não são bem assim, eles fazem o profissional dar o desconto, mas nós não. Inclusive agora nós estamos tendo um reflexo da ineficiência do SUS. O laboratório, um dos laboratórios que nós temos conveniados, ele praticamente dobrou o valor esse mês. E isso é um reflexo do SUS, que quando você vai fazer um exame hoje, marcar um exame pelo SUS, você é jogado para março. Né? Eu preciso fazer o exame hoje. Então, e aí os trabalhadores do calçado, eles caem todos no sindicato. E diga-se de passagem, nós temos um baita convênio de laboratório. Então, ele paga uma taxinha pequena. Então, o sindicato se mantém a isso. Né? Passamos várias dificuldades. Nunca esqueço, naquela época da crise, quando nós queimamos aquelas formas em Brasília, né? E eu fui que foi escolhido pela época do deputado Júlio Redecker como um palestrante na comissão lá, não sei que comissão era. Eu levei dados do setor calçado do Rio Grande do Sul naquela época, e eu fui um dos que palestrei lá. Eu tenho um material guardado até hoje. Então isso são coisas que para mim vão ficar sempre na lembrança, porque nós demos essa contribuição, né? E naquelas formas que foram queimadas na esplanada lá, eu até não participei porque eu estava em outra atividade, né? E nunca me esqueço, nós tínhamos uma audiência com o ministro Mântica, né? E foi eu e o meu vice-presidente Valdair, nós fomos para lá, e nós chegamos no aeroporto, nós tínhamos marcado não sei para que horas, e o aeroporto estava fechado por causa da neblina. Bom, o que nós fizemos? Nós marcamos essa audiência, então conseguimos, acho que era o Paim que marcou, para o dia seguinte. Bom, o que nós íamos fazer? Nós íamos voltar para Teotônia para o dia seguinte enfrentar a mesma situação, ou nós íamos para lá? Como nós íamos de manhã e voltar de tarde, nós não levamos roupa. Nós acabamos embarcando no avião assim mesmo, sem nada de roupa. E aí fomos às lojas, compramos algumas coisas básicas e ficamos para o dia seguinte na audiência. Quando a audiência era cedo, nós já estávamos lá. Então são coisas que um dia, quem sabe, eu escrevo um livro. Sabe que são coisas, né,
Roberto Miller, presidente do Sindicaut, que antes de tu escrever esse livro, com certeza são fatos e episódios que assinam embaixo pelo trabalho, né? Por tudo que se viveu nesses 40 anos de sindicato e 22 anos que você está à frente do Sindicaut. Olhando o movimento sindical nacional, estadual, regional e municipal, o que dá para projetar, Roberto? Mais dificuldades, sem olhar o cenário econômico atual que a gente vive, que todo mundo sabe como está conturbado, mas olhando o movimento sindical, aquele movimento lá da juventude da linha Harmonia que já se extinguiu, segundo você nos falou agora. E esse movimento sindical, a nível de Brasil temos outros tantos sindicatos, mas enfim, esse movimento, essa força que tem o sindicalismo no Brasil, ela permanece unida, ela permanece pujante, ou ela também aí olhando, projetando para anos adiante, olhando daqui para frente, como você vê? Vinícius, essa é uma pergunta muito importante e o movimento sindical do Brasil, ele está numa situação tão crítica como talvez nunca esteve. Infelizmente hoje, começa no colégio, nós perdemos aquela matéria que dizia educação moral e cívica, nós perdemos essa matéria e aí não se ensina mais nada sobre o movimento sindical, não se ensina mais nada sobre a política, né, e outras situações mais. Então hoje o jovem, ele não sabe mais por que existe o sindicato, onde que surgiu o sindicato, o que tem por trás, as conquistas que nós tivemos. Não tem mais isso. Então, hoje, nós tivemos a fundação de vários sindicatos pelo país. Então, nós ainda temos hoje, nós podemos somente ter um sindicato na base de calçado por município, mas nós podemos ter várias federações, nós podemos ter várias confederações e nós já temos 8 centrais hoje. Com o 10% do imposto sindical que vai para as centrais hoje estão mandando e desmandando, enquanto que o sindicato que tem um problema na base, ele está sofrendo. E obviamente que nós tivemos no país muitos sindicatos sendo fundados para tudo que é lado, e sindicatos realmente somente de carimbo, sindicatos de gabinete. Então nós temos isso, então há realmente alguma coisa que tem que ser feita. Então volta e meia se escuta aí, pode se cobrar do associado, somente associado, ou não pode. Então lá no Senado, no Congresso, tem alguns projetos, uns querem acabar com o imposto sindical, uns querem acabar com a contribuição assistencial. Então está se tentando fazer alguma coisa com relação a isso. Agora, o imposto sindical, é bom que se diga o seguinte: se acabar o imposto sindical, que 60% vem para o sindicato e o resto é dividido em outros órgãos, nós estaremos também acabando com a unicidade sindical. Ou seja, a partir do momento que se termina com a unicidade sindical, nós podemos ter vários sindicatos numa mesma base. E aí nós podíamos ter 10, 15 sindicatos de calçado em Teutônia. E você imagina o que vai acontecer com todos. Todos, sem exceção, vão morrer. E quem vai sofrer com isso são os trabalhadores, não só de Teutônia, como do Brasil todo, que vai fragmentar, vai se sindicato por empresa. Então, nós acreditamos que algum consenso se ache que isso não vai acontecer. Então, se tem problemas em alguns sindicatos, se tem alguns sindicatos que não sabem administrar, administra de uma maneira incorreta e maneira maldosa, tem que se punir aquela gente. Não fazer com que caia tudo por terra. Então nós estamos acompanhando isso com muita preocupação, e o futuro do movimento sindical do Brasil, ele está hoje, na situação que ele está hoje, ele está por um fio. Né? Brasil e Argentina são os únicos que têm um movimento sindical ainda organizado e forte, enquanto que todos os outros países da nossa América Central aqui, né, e eles são sindicatos já fragmentados, sindicato por empresa, e nós temos tido essas oportunidades de participar pela industrial a nível mundial. Nós vemos a dificuldade que eles têm, então não tem como sobreviver, e nós estamos muito próximos a isso. Quero crer que vai se achar uma solução, que vai se resolver isso. Talvez não seja o Roberto, o presidente, que vai ver isso, mas nós temos que pensar o movimento sindical do Brasil para um futuro muito melhor do que está hoje.
Muito bem, gente, esse foi o Espaço Empreender de hoje, na manhã de hoje. O papo, quando é bom, o tempo voa, né? Com o Roberto Miller, 22 anos, presidente do Sindicato de Teutônia, o sindicato que, depois de toda a história que o Roberto contou pra gente, vai completar 40 anos em 2016. Roberto, obrigado pela sua participação. A gente segue aqui nos programas do Sindicato, reforçando, né, cursos e mais cursos, oportunidade, e isso que é importante, que o Sindicato possa dar oportunidade para as pessoas que querem buscar no mercado de trabalho. Bom final de ano para você, bom final de semana, bom final de ano para você, para sua família e para todos do Sindicato do Calçadista aqui de Teutônia. Um grande abraço e obrigado por essa entrevista. Obrigado, Vinícius, pelo espaço e um bom final de ano a todos. Espaço Empreender de hoje vai chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência, e no próximo sábado a gente retorna com mais uma entrevista para você ficar conhecendo um pouco mais das lideranças do nosso município. Bom final de semana e até mais! Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.